pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do podcast Palavras na Mesa do Cinesp. Hoje temos uma convidada especial, a doutora Lígia Santos, mas primeiramente, como já tem sido hábito nosso, farei uma audiodescrição da minha pessoa. Eu sou Maura Maria da Silva, estamos numa sala pequena, com uma mesa oval, alguns microfones, 3 microfones para as 3 pessoas que estarão presentes. Eu sou uma mulher negra, cabelo escovado, liso, uso óculos e acho que é só isso mesmo. É uma biblioteca, né? Então temos vários livros aqui atrás de todas as 3. Teremos também a participação da professora Edilene, que é uma das nossas diretoras, e faremos aí o possível para tirar o máximo do conhecimento da Lígia, né, da doutora Lígia, que é uma pessoa muito engajada nos movimentos sociais e que vai trazer para a gente uma perspectiva diferente da questão da saúde, da ginecologia, do cuidado com a mulher, e especialmente da mulher negra. Edilene, você se apresenta, faz a audiodescrição, depois a gente passa para a doutora Lígia. Ok. Meu nome é Edilene de Fátima Clemente. Eu sou uma mulher negra também, alta, né, cabelos alisados, pouca maquiagem, mas gosto muito de batons. Tenho o semblante, sempre tento trazer um sorriso. Então, espero que vocês visualizem aquela imagem de uma pessoa tida como simpática e também preocupada com o nosso tema e agradecida também por estar participando hoje com vocês. E eu passo a palavra para a nossa convidada, a doutora Lígia Santos. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, uma honra poder ter sido convidada. Eu também sou uma mulher preta, tenho cabelo alisado na altura dos ombros, uso óculos e eu estou utilizando como adorno brincos de pérola e um colar de trevo de 4 folhas. Bem, doutora Lígia, nós assistimos, claro, né, algumas apresentações suas no Instagram, e nessas apresentações nos chamou muita atenção a forma como a senhora trata a questão da mulher negra na saúde. E a gente também tem como referência principal aqui na nossa diretoria de políticas sociais o professor Silvio Almeida, e eu gosto muito dessa frase, né? O racismo como processo histórico e político cria as condições sociais para que, direta ou indiretamente, grupos racialmente identificados sejam discriminados de forma sistemática. Do professor Dr. Silvio Almeida. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho dessa questão da saúde, uma saúde especial, específica, mas não necessariamente exclusiva para a mulher negra. Bom, primeiro você, né? A senhora fica muito pesado. Ok. Eu acho que essa definição do Silvio Almeida, ela é perfeita para aquilo que a gente está lidando. O racismo, ele é um conjunto de ideologias, então eu não consigo diferenciar em determinadas camadas da sociedade que uma ideologia vai entrar ou não. Ela faz parte da sociedade. E o processo de saúde, ele é feito por pessoas. Então, as pessoas que estão te atendendo, as pessoas que estão fazendo parte do serviço de saúde, elas têm essas crenças, têm essas ideologias, e no Brasil o racismo ele ainda é um tema que, não só no Brasil, né, mas em qualquer lugar, ele é desconfortável. Então a gente falar a respeito de violência, a respeito dessa violência específica, é desconfortável tanto para quem é negro quanto para quem não é. E a gente, por conta de todo o nosso processo de colonização, a gente tem essa dificuldade de nomear as coisas como elas são. Então, nós somos uma sociedade que tem racismo, esse racismo está estruturado, esse racismo faz parte das instituições, da forma como as instituições funcionam, não só as instituições de saúde, e a gente precisa dar nome aos bois, e precisa combater esse racismo que é bilateral. Então, existe sim um racismo por parte do usuário, que muitas vezes a gente vê
relatos, né, de funcionários que foram maltratados, que sofreram racismo, e existe também o racismo por parte do funcionário que vai tratar mal esse usuário. Se a gente for pensar em termos de serviço de saúde, 70% dos usuários são negros. Então, você tem um contingente enorme de pessoas que estão submetidas a racismo. Seja porque essas pessoas são menosprezadas, porque essas pessoas elas sofrem violência direta, porque existem processos de negligência, violência psicológica, tudo isso é violência. Mas a gente precisa começar a falar a respeito para que ele seja reconhecido. Então, o profissional também perceba que ele faz parte de um processo racista e que ele tem atuado até sem querer, né? Não dá para falar que o tempo todo é de propósito, mas que certas atitudes são racistas e que elas, sim, vão atingir uma determinada camada da população. E parar de falar que é simplesmente uma questão econômica, que ele é maltratado só porque ele é pobre, não. A gente tem hoje muito claro esse conceito de interseccionalidade. Então, eu sei que se eu for preta e lésbica, o meu tratamento é totalmente diferente de eu ser uma branca heterossexual, ainda que nós tenhamos a mesma renda. Então, faz parte de todo esse processo, né, que é essa carga enorme que a gente carrega de mais de 300 anos de escravidão. Perfeito. Doutora, eu sei que a senhora também é assessora técnica de saúde da população negra no município de São Paulo, né, na Prefeitura Municipal de São Paulo. Né? E assim, a gente tem ações específicas, esse atendimento de saúde integral para a mulher negra ou para a população negra. Existe alguma coisa específica nessa área? A área técnica de saúde da população negra, a finalidade dela é implementar a Política Nacional de Saúde da População Negra. Então, a gente tem esse objetivo principal, que é basicamente combater o racismo nas nossas instituições de saúde. Uma questão importante é a gente lembrar que a população negra ela é transversal. Então, você tem que ter ações direcionadas em todas as fases da vida, em todos os níveis. Então, as crianças podem sofrer racismo, idosos, mulheres, pessoas que vão ao posto de saúde, pessoas que estão no hospital. E a ideia da área técnica é a gente tentar trabalhar dos dois lados, né? Tanto por parte do funcionário, em termos de conscientização, de orientação, de cursos a respeito disso, de especificidades da população negra, mas também lembrar que a população negra não é uma população alienígena. A gente está falando de gente igual, que tem um problema que é ser visto como ser menos, simplesmente pelo fato de ter mais melanina na pele. Então, eu tenho uma pessoa que tem a pele um pouco mais escura e isso faz com que ela sofra um monte de processos que não deveria. A ideia da área é a gente começar a quebrar esses paradigmas. Como tem muita coisa envolvida, então a nossa atuação básica é articular com as outras áreas coisas que precisam ser feitas. Então, a mulher negra, ela precisa de um cuidado de saúde da mulher, assim como a mulher branca. Tem as suas particularidades, vão existir coisas específicas, mas a ideia é que quando essa mulher chegar, por exemplo, tá gestante, chegar no pré-natal, que o pré-natal dela seja tão bem feito quanto, que ela tenha um parto tão bom quanto, que ela tenha um olhar diferenciado se for necessário, por conta de... Existem algumas doenças que são mais comuns, por exemplo, na mulher negra. Então, esse médico ele está preparado para lembrar, né, que está entrando uma mulher negra que pode desenvolver, por exemplo, pré-eclâmpsia ou eclâmpsia durante essa gestação e que eu, como profissional de saúde, eu tenho que estar preparado e prestar atenção nessa paciente, de forma que muitas vezes ela vai ter que fazer mais exames que uma outra que não é negra. Não porque eu acho que ela é mais especial, mas porque é típico da raça, né? Então, eu tenho que tomar esse cuidado. E a gente tem essa questão de articular com as outras áreas para que no final, na ponta, o resultado seja satisfatório para todo mundo, que não seja só... não seja encarado como um privilégio, porque não é. Né? A gente tem a equidade
né? Embora sejam tratamentos diferentes, mas que todo mundo consiga chegar no mesmo objetivo, que é ter saúde. Sim. É uma pergunta, eu acredito que até em parte já foi respondida pela doutora Lígia, que é com relação à mortalidade de mulheres negras durante a gestação e trabalho de parto e no pós-parto. Eu gostaria de saber como que essa política, né, nacional de saúde da população negra pode fazer com que esses índices reduzam. A mortalidade materna no Brasil, ela vem reduzindo aos poucos, mas ainda é muito alta, né? Está acima dos níveis que são preconizados pela Organização Mundial de Saúde. A gente precisa olhar não só algumas questões mais numéricas, que acontece muitas vezes quando você pensa em gestão. Então, assim, tá indo no pré-natal? Quantas consultas está fazendo? E quando você olha, pelo menos na cidade de São Paulo, você tem uma boa parte das gestantes sendo atendidas, então você tem uma cobertura adequada. Essas gestantes, elas estão fazendo pré-natal, então você tem muitas com um número mínimo de consultas, que são 7, sendo coberto, mas ainda assim, quando chega no final, quando a gente vai ver o desfecho materno-fetal, existe mais morte, tanto em mulheres pretas e pardas, do que comparado com as mulheres brancas. E aí se percebe que é uma questão de qualidade também. Então, eu preciso, além da quantidade de ofertar o serviço, mas ofertar um serviço de qualidade. E aí existe essa barreira da política nacional, porque para eu ofertar esse serviço de qualidade nessa população que está sendo mais afetada, eu vou ter que falar de racismo. E eu vou ter que explicar para aquele profissional que a forma como ele está atuando não está adequada, porque o resultado não está bom. E o resultado não está bom não é só porque ela não entendeu o que eu falei e tomou o remédio errado. Então, se ela não entendeu, é porque talvez eu não tenha passado a mensagem de uma forma correta. Eu tenho que lembrar que eu estou lidando com uma população que é diversa. Então, no posto, pode ter gente que tem nível universitário que, se eu explicar tome de 8 em 8 horas, ela vai entender que é a cada 8 horas. Assim como eu posso ter uma paciente que, se eu falar tome de 8 em 8 horas, ela vai entender que é às 8 da manhã e às 8 da noite. Então, essa questão da comunicação ser trabalhada, de você enxergar o usuário que é mais humilde, não necessariamente como alguém que precisa ser tutelado, mas alguém que precisa ser orientado, a presença dos agentes de saúde, da equipe de saúde da família nos territórios de uma forma realmente efetiva, não só dando tchau, né? Mas assim, você está tomando remédio? Como é que está funcionando as coisas? Então, a gente acaba, de uma certa forma, de forma indireta, né? A política nacional, ela vai entrando nisso à medida que você vai cutucando, né? Então, assim, o resultado não está bom. Por que não está bom só nesse segmento, né? Porque na Constituição está falando que todo mundo é igual. Então, a gente, aos pouquinhos, vai instigando, né, as instituições, porque não dá também para fazer um combate direto por diversos motivos, né? Mas aos poucos você vai mostrando através, e número não mente, né? Então você pega os números, tá lá. E aí aos poucos a gente vai tentando quebrar isso também. Tem um caminho enorme para traçar. Então ainda a gente tem essa briga, até por conta do que eu tinha falado antes, né? Do reconhecimento da instituição e do profissional de saúde, dos gestores, de enxergarem que parte do problema é racial, parte do problema é preconceito, não é só questão de distribuição de renda ou econômica. Mas eu vejo que está caminhando. Assim, muita coisa, né? Então acaba sendo uma caminhada muito lenta, mas ela está acontecendo. Perfeito, doutora. Doutora, a respeito de anemia falciforme, né? Nós que somos de escola, muitas vezes nos defrontamos com casos de crianças que têm essa anemia falciforme e muitos dos colegas, às vezes, por desconhecimento, não sabem como conduzir a questão dentro da unidade escolar, principalmente quando uma criança passa mal na escola, né? Eu tive uma situação dessa na escola, enquanto diretora, mas conhecendo um pouco,
a gente já acionou a mãe, a família, o hospital, que era próximo da escola. Então, qual seria a orientação dada para a escola? Porque às vezes a pessoa nem percebe, né? Como você acabou de falar, né? Você acabou de falar. Às vezes aquele que recebe a criança, então recebe a criança negra, a criança branca na escola pública, e não sabe aí que existem algumas especificidades com relação a essa população negra, essa criança, que se apresentar essa doença, eu posso falar assim? É uma doença. É uma doença falciforme, não sabe como lidar. Então, assim, quais são as características, como é que a escola pode lidar, como é que o gestor pode lidar numa situação dessa? Porque a gente tem uma ficha que se faz, ou pelo menos se fazia, né, Edilene? Uma fichinha de saúde da criança, onde a mãe aponta, né, todas as condições da criança, já tomou vacina e tudo mais. Mas, às vezes, a escola só faz a anotação, mas não se atenta nessa especificidade e acontece lá. E aí o gestor não sabe o que fazer, nem a professora. Qual seria a sua orientação? Bom, a doença falciforme, ela é uma doença genética, hereditária. Então, a criança ela vai ter o diagnóstico assim que ela nasce, através do teste do pezinho. Então, na época em que ela está em idade escolar, ela já sabe, a família já sabe que tem a doença e muito provavelmente eles vão informar a escola. É importante que os gestores, os professores saibam que se trata de uma doença crônica, então existe a possibilidade dessa criança ficar com várias faltas, dela ter vários problemas, dela estar internada, e que isso não é frescura ou que ela está faltando à toa, ela realmente faz parte de um processo de cuidado, né? Se possível, verificar se essa criança está sendo assistida, se ela ficar internada um tempo maior, né? Porque eles têm direito a estudar no hospital, então verificar se esse processo está continuando no hospital, procurar ofertar reforço ou uma assistência quando essa criança voltar por conta da perda, facilitar, assim, se ela precisar sair, para não ficar aquela coisa de que tá toda hora pedindo para ir no banheiro, ou toda hora querendo sair da aula, às vezes ela está se sentindo mal mesmo. No inverno, por exemplo, eles têm muito episódio de dor, e é uma dor intensa, então prestar atenção naquela criança, né? Se ela está falando que está com dor, muito provavelmente está doendo mesmo, e dói bastante. Então, tornar um pouco melhor o convívio dela, né? E a gente tem, por parte da Secretaria Municipal, da área técnica, a gente tem alguns cursos de doença falciforme. É mais voltado para profissional de saúde, então muitas vezes o profissional da educação não vai entender muita coisa, fica meio pesado por conta do linguajar muito técnico, mas se informar a respeito, né? A partir do momento que, da mesma forma como se eu tenho um aluno autista, né? Eu não vou procurar saber a respeito da doença dele, como é que eu posso ajudar. Então, da mesma maneira. Você tem um aluno que tem uma doença crônica, que pode ter algumas intercorrências, então procurar se informar melhor, interagir bem com a família, para ter um convívio, né? A criança vai passar muito tempo na escola. Então, que seja esse convívio melhor possível para ela. E uma pergunta aí, eu faço emendando, né, com essa questão. O teste do pezinho hoje é feito em qualquer hospital público? Toda criança que nasce tem direito a fazer isso daí? Ou existem ainda algumas barreiras? Porque, por exemplo, no hospital particular, você tem um acompanhamento particular, isso é garantido. Você nem pensa, já está na tua mão o teste do pezinho. Na saúde pública, no SUS, existe isso? A obrigatoriedade? É feito esse teste do pezinho? Sim, o teste do pezinho é obrigatório. Em todos os hospitais, maternidades públicas, ele é feito a partir do nascimento, a gente conta 48, 72 horas. Por isso que fica, às vezes a mãe tem alta, o bebê fica mais um pouquinho, porque precisa fazer o teste do pezinho. E ele faz o rastreamento de doenças genéticas importantes, entre elas a doença falciforme. Assim que chega o resultado do teste do pezinho, se tiver alguma alteração, ele já vai para a mãe, né, para ela saber, e é avisado na Secretaria de Saúde que essa criança tem alteração e que vai ser encaminhada para um centro de referência específico. Eventualmente, se essa criança nasceu em casa, que agora está mais comum, né, aí ele pode ser feito também em unidade básica de saúde. E em adultos,
se não sabe a respeito da doença falciforme, também existe um exame chamado eletroforese de hemoglobina que também faz o diagnóstico. Bom, considerando a sua fala sobre a necessidade da política nacional de saúde da população negra, claro que considerando que a população em geral necessita de políticas públicas efetivas, mas com relação à população negra, como fazer com que o racismo estrutural não influencie nos atendimentos ou na qualidade da saúde dessa população? Bom, a política nacional ela já é fruto de uma briga de movimentos sociais, né, do movimento negro. Então não foi uma coisa que surgiu porque o governo percebeu que precisava. A gente teve uma construção aí de anos de luta para gerar essa política. E para que esse racismo ele seja realmente combatido, a gente precisa de educação, basicamente, né? Então, precisa educar as pessoas que estão trabalhando, precisa educar o usuário, a gente precisa rever conceitos da nossa sociedade, porque o reconhecimento do racismo às vezes é muito difícil de acontecer por parte tanto de quem sofre quanto de quem está causando, né? Então, não é só. Às vezes a gente destaca poucas coisas, né? Mas questão de fala, ou acha que é o xingamento, ou que é a agressão física, mas existe também a questão da própria política pública ser mais racista no sentido de que uma população está sendo preterida em relação à outra. E isso muitas vezes não é reconhecido. Então, se a gente começa a buscar o diálogo, buscar a orientação, começar a falar de educação e trazer esses temas de uma forma mais clara, óbvio que vai se gerar discussão. É claro que vai ter gente que vai concordar, vai ter gente que vai achar absurdo, vai ter gente que vai achar exagero, mas isso faz parte do nosso processo de aprendizado, né? Da mesma forma como tantas outras coisas mudaram, então o que antigamente se achava comum, por exemplo, de uma mulher ter que suportar qualquer coisa enquanto ela estava casada, hoje já não é mais, é a mesma coisa. Então a gente vai mudando a forma como a sociedade trata e pensa, não ter pressa, porque é um processo, então óbvio que vai demorar, vai ter gerações aí para discutir isso, mas é o caminho. Então, se a gente não tem um processo de educação, né, que seja inclusiva e que discuta realmente o que está acontecendo, sem passar pano, mas falar a verdade, né, o que existe, como funciona, dar nome para as coisas, aí a gente consegue que seja realmente implementada a política, que realmente o profissional que está lá, o usuário que está lá, eles entendam o que está acontecendo, façam parte do processo e modifiquem esse processo mais para frente. Doutora, as pessoas que moram, como eu, né? Nós moramos na periferia de São Paulo, na Zona Leste. A Edilene também, né, Edilene? Também. Né, no extremo leste, eu moro em Itaim Paulista, a Edilene é Arthur Alvim, né? Arthur Alvim. Arthur Alvim. E a gente percebe bem a falta de médicos, de profissionais no sistema de saúde. Isso também prejudica muito, aí faz demorar mais ainda esse atendimento a essa população. Como será que, politicamente falando, e hoje, felizmente, a gente tem a esperança, né, de que esse país melhore, então é um país que está abrindo portas, eu espero que nós estejamos no caminho aí do bem, da melhoria da situação, principalmente da população menos favorecida. Então, qual seria, talvez, uma política para implementação, estímulo, incentivo, para que esses médicos trabalhem na periferia? Porque o que a gente sente mais falta, quem precisa do sistema de saúde público, é a questão da falta do profissional. E não só do médico, às vezes o enfermeiro também. Então, você vai ao posto de saúde, essa era uma reclamação recorrente das mães nas escolas, mas, dona Maura, lá não tem sabe, o pediatra. Está difícil encontrar o pediatra. Então, qual seria, talvez, não sei se a senhora consegue, mais ou menos, né, mostrar o norte? Será que esse governo federal, o governo estadual, municipal, teria uma forma de estimular a presença desses profissionais no extremo das periferias de São Paulo, leste, norte, sul, oeste? A população negra ela está
bem concentrada nas áreas periféricas, né? Se a gente olhar o mapa de São Paulo, a gente vai saber onde são os bairros com maior concentração de população negra, que são, coincidentemente, os bairros mais pobres. Então, precisa de... São várias medidas, né? A gente não consegue simplesmente achar que se eu pagar mais o médico, ele vai para a periferia. Eu tenho que dar uma estrutura geral. Então, melhorar o fluxo do posto, melhorar as condições daquele bairro. Por exemplo, eu trabalho numa unidade de saúde que é periférica. E lá, a gente perdeu um médico, teve um episódio de que acabou o médico pedindo demissão, porque ele sofreu um sequestro relâmpago. Então, a segurança pública também faz parte disso, né? E a gente tem uma interligação das coisas. Não tem médico, mas às vezes o médico tem medo de ir porque aquele bairro é perigoso, ou o bairro é muito distante, e a gente tem uma concentração de pessoas com maior poder aquisitivo na região central, e você não consegue colocar esse profissional que mora perto, que também seria uma boa opção. Então, facilitar cotas, por exemplo, para, de repente, aquela pessoa que mora no bairro mais periférico fazer a faculdade, continuar lá. É isso mesmo que eu estava querendo que a senhora chegasse. E você chegasse. Porque é uma coisa que me preocupa bastante, já interrompendo, né? Nós que fomos da rede pública de ensino, eu trabalhei em escola estadual, municipal, e nós víamos, às vezes, a criança sonhar, porque aí ficava no nível do sonho, em ser médico um dia. Mas era uma coisa assim, era um sonho, e que se perdia. Então, raramente a gente via algum aluno nosso chegar a uma universidade pública para fazer a medicina. Raros são os casos daqueles alunos, filhos de pessoas que, às vezes, fazem, sei lá, das tripas o coração, professor, etc., para formar o filho numa faculdade privada. Será que uma política, como você falou aí, dessas cotas de fato ampliadas para que o nosso menino da periferia também possa se tornar um médico? Será que não seria uma forma eficaz de trazer essa população, esse tratamento, assim como nas escolas, né? A maioria dos professores que trabalham na periferia são nascidos, criados, estudaram na periferia e acabam trabalhando, seguindo uma carreira dentro da periferia. Então, será que essa cota, que a gente sabe, existe a cota, graças a Deus, ainda bem, mas essa cota tem que ser efetiva, de fato, para que as crianças possam chegar mesmo a realizar o sonho de um dia se tornar médico. A cota ela é muito importante para a gente combater esses problemas, mas a gente também não pode colocar todas as nossas esperanças na cota, porque é um problema multifatorial. Então, para eu trazer mais profissionais para a periferia ou melhorar a qualidade de atendimento, eu preciso verificar questões de segurança, a distância, o salário, a forma como é o processo de trabalho. Então, muitas vezes o profissional ele vai abrir mão de trabalhar na periferia, não é porque paga pouco, mas é porque ele está sobrecarregado, porque ele não aguenta mais a forma como as coisas acontecem. Às vezes ele tem uma expectativa de trabalhar de uma forma em que faça realmente diferença, e aí você vai tendo diversas barreiras que o sistema vai impondo. Então, que a estrutura tem, que impede de você verificar aquilo que você estudou. Porque, querendo ou não, é uma pessoa. Então, às vezes, ela tá com aquela coisa de nossa, vou tentar ajudar essa população. Aí você chega, você pede um exame, esse exame nunca é feito, você pede para tomar um remédio, esse remédio não tem na farmácia, aí o paciente volta pior e fala, nossa, meu tratamento não está funcionando, mas não está funcionando por quê? Porque ele não tem dinheiro para comer e fazer a dieta que ele tem que fazer, então é muita coisa que está envolvida. E precisa de uma coordenação nacional mesmo, nível municipal, estadual, federal, de tentar buscar um atendimento de saúde adequado. E não ficar focado só em, assim, questão de saúde é ter atendimento médico. Mas questão de saúde também é você ter uma nutricionista, porque tem vários problemas que eu vou resolver comendo direito. Então, vamos tirar o sal, vamos diminuir carboidrato, vamos colocar um educador físico nas unidades de saúde para melhorar a questão da obesidade. É uma epidemia que a gente está vivendo. E é doença.
Então, colocar o educador físico, colocar assistente social, então, colocar nessas unidades outros profissionais para que seja realmente um atendimento de qualidade. E o generalista, muitas vezes, ele resolve muita coisa, então a gente trazer os médicos generalistas para perto, capacitar os enfermeiros, fazer um atendimento mais general, mais globalizado mesmo. Bom, doutora Lígia, pegando um gancho na sua fala, podemos nos reportar ao PSE, né, o Programa Saúde na Escola. Como a senhora mesma disse, a saúde não é só atendimento médico, é necessário uma gama, né, de políticas públicas muito mais abrangentes. Muitos educadores reclamam do PSE, uma vez que a escola fica incumbida de vacinação, de recolher o DVA, de muitas outras questões, porque as famílias não procuram, né, o atendimento médico numa UBS. Nesses termos, até mesmo a questão do piolho, que é uma doença que poderia ser facilmente tratada com os medicamentos gratuitos que são entregues no posto de saúde, mas muitas famílias nem sabem, né? E aí entra a questão do autocuidado, a questão das nossas jovens, né, principalmente as meninas. A senhora tem conhecimento, eu digo você, né, tem conhecimento de programas de parceria entre as secretarias municipais de educação, principalmente no nosso caso, na saúde e educação, que tenha a possibilidade de cuidar dos nossos jovens, principalmente das meninas, que hoje em dia têm iniciado a sua vida sexual cada vez mais precoce, e o idoso. Então, acho que a gente poderia pensar dos jovens, das nossas crianças, até a fase adulta e os idosos, para chegarem numa aposentadoria tendo saúde, podendo aproveitar, cuidar de si, ao invés de ficar cuidando apenas dos netos, né? O PSE, ele existe, funciona, então existem ações feitas em escolas. Sim, a Secretaria de Saúde, em geral, ela tem essa visão, até porque, por exemplo, a questão da vacinação mesmo, né? Então, está diminuindo o número de crianças que estão tomando vacina, por diversos motivos. E aí a gente precisa dessa vacinação, porque senão volta as doenças que já estão erradicadas praticamente há muito tempo. Então, a gente não vai no posto, vamos tentar na escola. Não é um programa que você consiga fazer muitas ações, porque tem as limitações de agenda das escolas, das unidades de saúde, a disponibilização muitas vezes da equipe para poder sair do seu ambiente de trabalho e num outro, a questão de você estar trabalhando com menores, então tem as questões até em relação aos pais, de autorização e tudo mais, então tem as suas limitações, mas existe o programa. Pensar em saúde da mulher, né, pensando nas meninas e tudo mais, às vezes acaba até um pouquinho mais complicado, porque dependendo do assunto, quando a gente fala de saúde da mulher, existe muito foco na questão sexual e reprodutiva. E aí tem toda a briga em relação ao machismo que existe ainda hoje, de que informação, como se informação fosse igual a obrigação e estímulo, e as meninas, principalmente, elas têm que ficar restritas num papel social específico, e aí elas não podem receber informação, e essa confusão toda. Então, existe o programa, ele poderia talvez estar muito além do que dava, mas eu vejo que muita coisa tem sido feita. A gente, como na área da educação, né, a gente tem muita limitação, tem muita coisa que, mesmo querendo, a gente não consegue por conta das amarras
aí de orçamento, de pessoal e questões de gestão, mas existe sim essa preocupação por parte da Secretaria de Saúde de tentar cobrir o máximo possível as crianças, seja no ambiente de unidade de saúde, seja no ambiente escolar. A doutora tem a especialidade em ginecologia, né? Isso é super importante para todas as mulheres, obviamente. E esse atendimento desses procedimentos anualmente, então a gente é orientado. Todos os anos você deve fazer uma série de exames para acompanhar sua saúde, né? A mamografia e tudo mais, até por conta do câncer, né? E o que acontece? Na rede pública, isso tem acontecido tranquilamente, porque a gente sabe que quem tem, por exemplo, um plano de saúde também está propenso, porque hoje em dia está difícil. Mesmo você tendo plano, você leva 1 mês, 2 meses para poder marcar uma série de exames. Eu imagino, então, a dificuldade de quem utiliza o sistema público, porque tem que fazer esses exames. É uma questão de saúde, de prevenção. E como será que está isso daí? A senhora trabalha no... Você, ô mania. A mania que a gente tem de tratar médico de senhor e senhora, né? Isso já é uma tradição mesmo. Então, na rede pública, né, numa UBS, as mulheres têm conseguido realizar todos esses exames ou ainda existe muita dificuldade? Existem alguns gargalos que são naturais, né? Se você tem uma população muito grande em determinada região, às vezes demora um pouco mais para conseguir os exames. Mas consegue, no geral consegue. O que a gente tem 2 coisas que precisam ser pontuadas, né? Uma é a quantidade de exame que se faz. Muitas vezes a gente associa a questão de saúde muito a fazer exames. Então, eu tenho que fazer, tem essa cultura, né, que hoje a gente está começando a rever de será que eu realmente preciso fazer tantas mamografias assim durante a minha vida? Será que eu não posso espaçar um pouco mais? A questão da citologia, né, oncótica do Papa Nicolau, será que eu preciso fazer tantas vezes assim? Porque parte do problema é que quem faz muito. E quem não faz nunca vai. Então, você tem várias mulheres, por exemplo, que associam Papa Nicolau a uma coisa ruim, nunca vão ao médico, e aí, quando descobre, já está com câncer de colo de útero e tudo mais. Então, a gente tem que tentar equilibrar. Muitas vezes, isso pensando na realidade de São Paulo, né? No Brasil é diferente. Mas você tem um volume imenso de exames, sempre com os mesmos. E a gente não consegue diagnosticar de forma efetiva como deveria, né? Fazer um screening populacional da forma como deveria, ou como, por exemplo, acontece em países desenvolvidos, né? Se você for ver o sistema de saúde, por exemplo, da Inglaterra, você tem o governo sabendo mais ou menos quando que a mulher fez o exame, ele avisa que você tem que ir para passar em consulta, não é uma coisa tão frequente como aqui, mas dá para fazer. Então tem esse problema, né, da questão dos exames, e aí acaba tendo um outro que é o tempo de espera. Então, dependendo do lugar onde eu estou, a gente tem muita espera, né, muito tempo para poder fazer não só exame, mas passar em consulta e principalmente passar com especialista. Então, o médico generalista, às vezes você consegue a consulta, aí ele te passa para algum tipo de especialista, dependendo da especialidade. Vamos passar com neurologista, passar com oftalmo. Não consegue, né? Fica esperando. E alguns exames mais específicos você acaba também não fazendo. A gente precisa, de novo, né, reformular como funciona o sistema de saúde, porque em muitos casos, na minha opinião, a gente tem dinheiro mal gasto. Não é necessariamente assim, não tem dinheiro, não está sendo empregado, mas ele acaba sendo mal gerido. Perfeito. Nunca tinha pensado nesse patamar, né? De que às vezes tem aquelas que fazem todos os anos, bonitinho, direitinho, e outras que não conseguem fazer nunca, né? Ou não tem a orientação, às vezes, ou não conseguem nem a consulta, porque a periferia, a população é imensa mesmo. E às vezes um posto de saúde, uma UBS, né?
ela não dá conta mesmo de atender todo mundo, infelizmente, né? E tem aquela questão de orientação, de educação mesmo, né? Da mulher entender que precisa fazer. Porque dependendo do extrato social da pessoa com quem eu estou falando, ela não consegue enxergar aquilo como a prevenção como importante. E a gente tem ainda, em saúde da mulher, muito foco em saúde materno-infantil. Então, assim, eu foco muito na mulher que está grávida. Tento fazer o pré-natal, buscar atendimento e transformar esse binômio para ele ter um desfecho favorável, e as outras acaba ficando para trás. Então, quando você vai, por exemplo, olhar numa unidade de saúde, quantas mulheres no período da menopausa são atendidas, às vezes é muito pouco. E é uma fase que precisa de cuidado. Tem transformações, você tem inúmeros incômodos que vão acontecer na menopausa, e eu pego, assim, muitas vezes as mulheres falando, gente, eu não aguento mais de calor, eu não aguento mais de passar mal, de desânimo, de coisa. Tudo tem tratamento, né? Mas elas ficam sem tratamento porque o foco tá na gestante. Perfeito. A gente às vezes não pensa certas coisas que o profissional de saúde que está lá dentro, ele está visualizando, né? Quem está fora, a gente só vê realmente os defeitos e procura arrumar alguém que seja o culpado. Porém, existe toda uma estrutura, né? Que se a gente for pensar, se a menina na escola tiver orientação, o que vai acontecer? Ela vai se tornar uma adolescente que vai estar preocupada com a saúde, uma mãe e futuramente uma senhora que vai cuidar aí da sua menopausa, né? Vai cuidar também da questão do peso, porque nós temos ainda, pelo menos eu acho que tinha antes da pandemia, eu via muito pessoal no posto de saúde tendo as caminhadas, né? Uma atividade física, o café da manhã. Eu não sei se continua mais. Antes da pandemia a gente via muito isso, né? E isso é fundamental, porque na verdade, até uma forma de espairecer, né? Porque é a hora do encontro, né? A hora da confraternização ali, do café, da conversa, que a pessoa idosa precisa bastante, né? Ela necessita de tudo isso, né? Isso é verdade. Então, a população está envelhecendo. Então, a gente precisa olhar para esse segmento com a atenção que merece. Né? As pessoas não estão mais morrendo com 50, 60 anos. Elas vão morrer com 90, 80, 70. E é muito tempo. Se você parar para pensar, poxa, aposentou com 50, ela vai passar mais 30, 40 anos ainda vivendo, precisando de serviços de saúde. É outra vida. E a gente precisa colocar também no nosso conceito de saúde isso, né? Que prevenção é saúde. Então, você cuidar de uma forma integral, fazer as caminhadas, mexer na alimentação, controlar bem as doenças pré-existentes ou comorbidades, se você tiver. E, dentro de tudo isso, a questão do afeto, do convívio, porque principalmente para a pessoa idosa, né? O quanto faz diferença o conviver com a família, ter contato com os netos, ter amigos, né? E quanto isso afeta na nossa saúde mental, porque a gente já tem um modo de vida que é ligado em produção, né? As pessoas elas precisam estar sempre produzindo de alguma maneira. Aí chega nessa fase em que, entre aspas, você não produz mais, porque você não está trabalhando fora, acaba muitas vezes levando um choque. E a própria família, né? A forma como a gente encara a velhice é muitas vezes uma forma de deterioração. Você para de olhar para aquela pessoa que não está mais trabalhando como se ela tivesse utilidade e esquece de todo o conhecimento, de tudo aquilo que ela traz, de quanto ajuda. Né? Além disso, tem quantas famílias dependem dos idosos, né? Que tem a aposentadoria como fonte de renda também. Quantos idosos fazem parte de rede de apoio de mulheres de mãe solteira, que às vezes precisa deixar o filho com a mãe em algum período? Então, tudo isso muitas vezes é esquecido. E a gente precisa estar sempre resgatando essas coisas, né? Porque tudo faz parte do processo de saúde, que é o bem-estar global. Não é só eu não tenho dor nas costas. Né? Eu não tenho dor nas costas, mas eu também não estou com depressão, mas eu também estou dormindo bem, mas eu também estou conseguindo fazer minhas caminhadas, me movimentar, cuidar da minha casa, estar perto dos meus amigos. Tudo isso vai caracterizando uma pessoa que é saudável, independente da idade que ela tenha. Perfeito.
Inclusive, a gente percebe, nota, que nesse período de pandemia as pessoas ficaram muito restritas a ficar em casa. Quem conseguiu aprender a mexer com os equipamentos tecnológicos, então uma internet, uma live, uma aula online, etc. e tal, acabou até muitas vezes se acomodando nessa situação. E isso para a terceira idade não é muito legal, né? Ela, de repente, ela conseguiu ter a prática junto a esses equipamentos, então ela está bem, está confortável, está em casa. Mas ela não está socializando. Isso é ruim para o psíquico, né? Por isso que a gente fala muito que nós estamos com uma sociedade que está ficando doente da mente, né? Nós somos animais sociais, a gente precisa de contato. A gente precisa estar junto, a gente gosta de dividir as coisas com semelhantes, né? E não só o dividir à distância. Então, a tecnologia é importante porque você entra em contato com as pessoas mais fácil, mas precisa do toque, né? Precisa do estar perto, do dividir as coisas de uma forma mais íntima. E para quem é idoso, muitas vezes realmente teve esse problema na pandemia, né? Então, assim, a gente tinha aquela visão da Covid que veio da Europa, né? De que o idoso era o que mais morria, que na verdade, não que não aconteceu aqui no Brasil, mas a gente viu depois o quanto pessoas mais jovens foram suscetíveis ao vírus, o quanto eles estiveram expostos e faleceram, mesmo sendo jovens. Então, acabou que a gente isolou ainda mais nessa população idosa e está com muita dificuldade de voltar, tanto por parte deles quanto por parte, às vezes, da própria família, porque já se criou outros hábitos, já tem outras coisas envolvidas e a gente vai deixando, né? Vai passando o pano e depois eu vejo, depois eu faço e agora não dá. Aí a pessoa não anda mais, não conhece ninguém, não bate um papo, não dá uma gargalhada, né? Não participa de uma festa, de um encontro, né? Vamos encontrar as amigas, que é uma coisa fundamental, né, na terceira idade, né? Uma coisa que a minha avó sempre fala é a questão da solidão mesmo, né? Na terceira idade isso é muito presente, porque você vai perdendo as pessoas que estão perto de você, né? Vão morrendo, vão ficando restritas, às vezes, estão de cama, tem algum problema. E é muito difícil o jovem cuidar. A gente recebe cuidado muito fácil, mas para cuidar é muito difícil. Aí acaba que o idoso vai ficando sozinho. Então a gente tem que também, até por conta dessa questão de saúde, investir mesmo nesses espaços de públicos, né, na própria atenção básica, justamente nessas atividades que você tinha falado. Então, assim, vó, vai lá fazer a caminhada com o pessoal do posto, vai lá passar no psicólogo se você quiser. Não fica só restrito a passar para pegar a receita do remédio da pressão, mas tem um monte de coisa que pode ser feita. E aí abre o leque também, porque aí a pessoa começa a querer sair mais, de repente ocupar espaço público, visitar museu, fazer grupo e assim vai indo, né, para ter uma qualidade de vida melhor agora nessa última fase da vida. Perfeito. Inclusive, aqui nós somos um centro de formação e lazer, e aqui a gente empreende muito essas visitas a museus, a exposições, as aulas presenciais com os professores de idiomas, atividades físicas, né? Justamente prevendo essa condição de sociabilização, das pessoas estarem juntas, conversando, trocando, aprendendo, né? Criando laços importantíssimos, porque às vezes não tem ninguém na família, mas aqui vai encontrar, né? Então, inclusive, fica o convite para quando você quiser vir até aqui para conhecer a gente em atividade, né? A gente trabalhando, as nossas confraternizações já está pré-convidada, né? Venho sim, obrigada. Sim, vai ser muito bem-vinda. Eu adoro festa. Então tá bom, olha lá, hein? Já anota o nome da doutora, que vai ser uma das nossas presenças marcantes nas nossas festas. Bem, pessoal, eu acredito que nós tenhamos sugado um monte aqui a doutora Lígia, né? Que é especialista em ginecologia, está localizada lá na Vila Carrão, né, doutora? Isso. Pode falar o endereço? Pode. O consultório fica na Rua Engenheiro Pegado, número 945. Isso, e a doutora, então, tem todo esse trabalho também, que não é só
como nós conversamos tanto durante aqui o nosso podcast, né? Falamos tanto nessa questão de uma saúde integral. A saúde, não só a saúde, mas a educação, a segurança, a moradia, o lazer, né? Toda uma conjuntura, todo o sistema que tem que estar voltado, porque, como ela disse, tudo é saúde, né? E às vezes a gente não se atenta a isso. A leitura é a saúde, né? O conhecimento é saúde. Então, a gente agradece a participação da doutora Lígia Santos, da professora Edilene, né? Sim. A Edilene gostaria de falar alguma coisa? Não, e aí a gente poderia ficar muito tempo aqui conversando, porque além da conversa estar muito gostosa, também estamos tratando de assuntos extremamente importantes. Aí agradeço por estar participando desse momento, que é muito importante para mim também, enquanto educadora, poder conversar e até mesmo trazer mais informações para o meu repertório, para eu poder levar para a educação. E, assim, possamos orientar melhor os nossos jovens, os nossos idosos, que o autocuidado não seja uma preocupação do outro, né? Que cada um de nós possamos aí investir na nossa saúde, a questão da saúde ginecológica, né? Que seria principalmente a área de atuação, né? A sua área de atuação, mas que possamos aí investir e ter uma vida adulta e pós-aposentadoria com mais saúde e mais ativa, tá? Muito obrigada pelas contribuições e por eu poder estar participando desse momento junto com a senhora, doutora Lígia. Bom, eu agradeço pelo convite, foi ótimo, uma conversa super gostosa. E o recado final é questão, assim, se a gente está falando de saúde, é via de mão dupla. Então, existe, sim, obrigações, questões políticas, existem obrigações, questões relacionadas ao profissional de saúde, mas eu também tenho a minha parte. Então, é importante que a gente pense em saúde também como algo que é minha responsabilidade. O corpo é meu, o cuidado é meu, então eu preciso cuidar desse corpo, só tem um só, não tem peça de reposição. Então, vamos começar desde pequenininho, desde a gravidez, na verdade, né? Ter uma gravidez saudável, que vai gerar uma criança saudável, ter hábitos saudáveis durante a vida, porque tudo isso é semeadura para eu poder colher uma velhice melhor. Não que as coisas não vão acontecer. Então, óbvio que mesmo fazendo tudo certo, pode acontecer coisas erradas. Eu posso desenvolver um câncer, eu posso ter um acidente, eu posso ter tantas coisas, mas o resultado tende a ser melhor quando você enxerga que o seu corpo é o bem mais precioso que você tem, que ele precisa ser respeitado e em todos os aspectos, não só na questão de saúde física, mas também lembrar da questão da saúde mental e que a gente tem limites que precisam ser respeitados também e que isso seja um processo diário, né? Não seja só quando eu lembro ou quando dói, mas todo dia. Bem, gente, então finalizamos mais uma edição, mais um episódio aqui da Palavras na Mesa, o podcast do Cinesp.